Olá, eu sou Ademir Quintino e este é o programa Questão de Ordem, programa que aborda as comissões existentes na Câmara Municipal de Cubatão, tanto as parlamentares especiais como as de inquérito e até mesmo as permanentes. Na edição de hoje do programa está conosco o vereador Adeildo Eliodoro dos Santos, o Dinho, ele que é membro das comissões de Cidadania, Saúde e recentemente também participou da Comissão Parlamentar de Inquérito do Cemitério Municipal. A gente vai falar um pouco dessa comissão que deu o que falar na imprensa da região. Vereador Dinho, satisfação em tê-lo no Questão de Ordem. Obrigado pela tua presença. Satisfação é toda minha, Ademir. Gostaria aqui de cumprimentar todas as pessoas que nos assistem nesse momento. E a gente está aqui à disposição para estar discutindo esses assuntos relativos às comissões e também outros temas abordados dos quais a gente participou na nossa cidade. Tenho a honra aqui de ser entrevistado, eu como corintiano, ser entrevistado pelo santista Ademir Quintino. Bastante, verdade. Não nego. Vereador Dinho, já que eu falei da comissão parlamentar, foi comissão de inquérito, né? Do cemitério. Foi. Isso deu o que falar, rapaz. Tinham algumas campas que diziam que os restos mortais do familiar, do ente querido, estavam ali, não estavam. Resume para a gente o que aconteceu e qual foi o trabalho da comissão parlamentar de inquérito que você foi o relator. Ademir, inicialmente nós recebemos a denúncia da munícipe Roberta Reis. Ela entrou em contato com o vereador Ivan Delbrando. O vereador Ivan Delbrando, de imediato, apresentou a proposta para a abertura dessa comissão especial de inquérito e me convidou para ser relator dessa comissão. E eu vou dizer para você que é o meu terceiro mandato e entre todas as comissões as quais eu já participei, essa foi a que acabou desenvolvendo um trabalho mais significativo, porque foi um trabalho exaustivo, foram 2 meses praticamente, onde quase todos os dias nós tínhamos tarefas, ouvindo as pessoas envolvidas a respeito do assunto, ouvindo os denunciantes, porque nós iniciamos com uma denunciante, que foi a Roberta Reis. Posterior a isso, outras 5 pessoas acabaram procurando a comissão. E para você ter ideia, após o término da comissão, outras pessoas também nos procuraram. Essas outras pessoas acabaram, que a gente encaminhou diretamente para o Ministério Público. A denúncia inicial, apontada pela munícipe Roberta Reis, ela tratava do seguinte: o marido dela, o esposo dela, faleceu quando foi no Dia dos Pais, que ela foi fazer uma visita na campa do esposo, chegou lá, tinha outra placa de uma outra pessoa. E aí, imagina você, qualquer um de nós, você que está em casa, você vai ao cemitério para poder visitar seu ente querido, chega lá, uma placa de uma outra pessoa, qual seria a sua reação? A Roberta ficou indignada e não se calou. Ela foi até a administração do cemitério saber o que estava acontecendo. A administração do cemitério, depois de estar investigando o que teoricamente poderia ter acontecido, acabou confirmando que os restos mortais do esposo dela teriam sido colocados mesmo, né, no ossuário geral. O que é o ossuário geral? Passados 5 anos, naquela época era 5 anos, morre alguém, se você não tem uma campa perpétua no cemitério de Cubatão, após 5 anos é publicado, sai o nome daquela pessoa que está sepultada aqui em Cubatão, sai no site da Prefeitura Municipal. Se você não transferir, não apresentar uma campa perpétua para ser colocado, automaticamente os restos mortais, os ossos, são retirados daquela campa e colocados dentro do ossuário geral sem nenhuma identificação. É importante, inclusive, dizer para quem nos assiste que eu sempre tive uma avaliação de que a gente nesse mundo não é nada. Então, pode ser rico, pobre, alto, baixo, magro, gordo, não interessa. O nosso caminho é igual, de todos. E nós tivemos a possibilidade, eu, vereador Jair, vereador Roxinho, vereador Ivan, de visualizar o ossuário geral no cemitério de Cubatão. É uma cena muito forte. Você, quando levanta aquela tampa e você verifica os restos mortais, aí aquela imensidão de ossos, você não tem como identificar quem é quem. Então não adianta orgulho, não adianta nada, a gente está só de passagem nessa vida. E lá, inclusive, existiu a suspeita
de que, porque assim que a Roberta fez a denúncia, foi interditado o local. E quando a irmã dela, que subiu com a gente, verificou os ossos da forma que se encontravam, ela suspeita que um dos ossos lá tal, existia um crucifixo que teria sido o crucifixo que a própria irmã teria dado para o cunhado. Então, nós aguardamos que seja feita tão breve a questão do exame de DNA naqueles restos mortais para que possa se identificar. Agora, o que aconteceu de prático ali, a solução de toda a investigação. Primeiro, outras pessoas que denunciaram, teve gente que já havia denunciado para a polícia o que aconteceu. Foi o caso do eu e o Delson, que o pai dele, morador da Fabril, o pai dele também foi retirado dos restos mortais, colocado, sabe-se lá Deus onde, provavelmente também no ossuário geral, e ele já havia feito a denúncia na polícia. E a investigação praticamente parada na polícia. E isso não havia sido dado publicidade. O que a Roberta Reis fez foi muito importante, porque no momento em que ela deu publicidade, os casos apareceram. Várias famílias foram até lá para verificar o que estava acontecendo e foi tendo a dimensão de que o problema era muito maior do que aquilo que estava sendo apresentado. Inclusive, foi aonde acabou sendo descoberto um grave problema dentro do cemitério, que era a comercialização das campas perpétuas. Que uma pessoa que trabalhava... Te interromper, pode. Quem que fazia essa comercialização era funcionário público? Tinha um funcionário que trabalhava dentro do cemitério há mais de 40 anos, sem ser funcionário público. Ele foi funcionário público lá atrás, pediu exoneração, ele foi entrevistado, inclusive, o senhor Raimundo foi entrevistado, saiu nas mídias e tal, e inclusive o Ministério Público, após toda a investigação, o Ministério Público solicitou a quebra do sigilo bancário desse senhor para verificar todas as movimentações, e o contato que nós tivemos com o Ministério Público, digo nós, todos os membros da comissão, o vereador Ivan, vereador Jair, vereador Roxinho, vereador Doda, e também as pessoas que foram envolvidas, que acabaram tendo seus entes, os restos mortais perdidos, vamos dizer assim, participaram de uma reunião com a promotoria. A promotoria se comprometeu a não deixar isso no esquecimento. Tanto que a própria prefeita foi chamada à promotoria para depor e o processo continua. Essa semana eu estive lá para verificar o processo estava concluso, concluso é que está com a promotora, provavelmente para dar algum despacho a mais, para dar encaminhamento. E olhem só, haviam campas sendo vendidas a R$25 mil. E o que a gente percebeu é o seguinte, a pessoa chegava no cemitério, olha, no desespero, querendo vender a campa da sua família. Então, você pega, compra por 5 mil, 6 mil e tal. Aí chega outra no desespero, porque está fazendo 5 anos lá que o seu ente querido está sepultado e precisa de um local, senão ele vai para o ossuário geral. Aí a pessoa vai, R$25 mil. Então se tornou um negócio espetacular. Aquilo ali acabou. E nós ouvimos praticamente todos os funcionários que trabalham dentro do cemitério. Não dá para dizer aqui jamais, a gente querer aqui acusar as pessoas, porque a gente viu que tem gente ali de muito boa índole. As pessoas quando entravam para conversar com a gente, agora é lógico, existiram erros também e isso está sendo apurado. Até onde nós poderíamos caminhar enquanto comissão, nós caminhamos. O trabalho foi muito bem feito. Ou seja, nós apontamos todas as falhas, apontamos a necessidade urgente da ampliação do cemitério, apontamos a existência da comercialização, confirmamos que, de fato, sumiram restos mortais de pessoas ali dentro do cemitério e levamos tudo para um resumo bem feito para a promotoria. Agora, para saber se existiam mais pessoas envolvidas ou não, existem coisas que a gente não teria como. Por exemplo, você quer quebrar o sigilo bancário, que foi o que a promotoria solicitou. O vereador não teria poder para isso, o promotor tem. Você quer, por exemplo, quebrar o sigilo telefônico, para saber as ligações que foram realizadas, por exemplo, pela pessoa lá que comercializava as campas. E isso tudo vai vir à tona. Então, se existem mais pessoas culpadas, e o mais importante
é necessário que se faça, pelo menos o da Roberta, se houver a possibilidade, isso a promotoria vai dizer, de se fazer outros exames de DNA, que se faça de outras pessoas também. Mas o da Roberta, como aconteceu e ela no momento certo fez a denúncia, e aí foi interditado lá o ossuário geral, o dela existe grande chance de você encontrar. Para os demais, gente que aconteceu 1 ano atrás, 2 anos, para você que está em casa ter a ideia, houve um caso que chamou muita atenção, da Neide, do Jardim Nova República. A mãe dela foi sepultada com uma perna. Quando houve a exumação de um sobrinho que estava na mesma campa, no dia ela pediu para o coveiro, por favor, quais são os restos mortais aqui da minha mãe? Porque ela não acompanhou a exumação, que ela não foi chamada. Já na época houve a troca de campo e ela ficou intrigada com a situação. Ela simplesmente, o coveiro falou, tá aqui, isso aqui é a tíbia, que são os ossos da perna. Apresentou 2 tíbias. Aí foi onde ela falou, minha mãe foi enterrada com apenas uma perna. Então, imagina, o sofrimento de ter perdido, e pior do que isso, tentaram enganar a munícipe. Apresentaram lá os restos mortais de um corpo que não era da mãe dela. Então é isso, Ademir. Futuramente nós teremos... Já foi tudo encaminhado para o Ministério Público? Tudo, e o Ministério Público está trabalhando em cima. Tenho certeza absoluta que nós teremos muitas novidades a respeito e continuamos cobrando aqui a Prefeitura de Cubatão. Prefeito, o cemitério continua abandonado. É preciso, urgentemente, fazer a ampliação do cemitério. Nós estivemos lá, inclusive, por conta dessa situação. Porque não adianta lá atrás, quando houve toda essa investigação, dizer que vai ampliar e aí parou. Cadê o processo? Que andamento está isso? É o que a gente está cobrando providências ainda. Vereador Dinho, sobre o cemitério, é lamentável, estarrecedor todas as suas informações ao nosso telespectador. Você é um vereador, além de participar das comissões, tem o seu trabalho como vereador, que tem, nos últimos anos, combatido bastante o descaso na saúde. Está faltando medicamento para o munícipe, para o paciente de Cubatão? Ademir, quem nos assiste nesse momento, talvez tenha assistido também uma reportagem no programa CQC, que passou a nível nacional. Você sabe que para ter uma matéria no CQC, existe toda a investigação da equipe, da produção, antes de colocar a matéria no ar. Nós já havíamos ido... CQC da TV Bandeirantes. Da TV Bandeirantes. Alta audiência. Com certeza. Nós já havíamos comparecido às UBS, Policlínica, Pronto-Socorro, para verificar a denúncia que nós recebíamos dos munícipes. No primeiro momento, faltavam 22 medicamentos. Como que a gente sabe desses medicamentos que faltam? Existe uma listagem de medicação que é padronizada. Então, o médico, quando você é atendido, seja na Policlínica, na UBS, no Pronto-Socorro, você passou pelo médico, você sai com a receita. O médico vai passar essa receita, ele tem uma listagem com 154 medicamentos. Ele é obrigado a passar o medicamento que se encontra ali. Está padronizado, está na mesa dele. O que aconteceu? O médico passava o medicamento, janeiro do ano passado, de 2014, 22 medicamentos faltando. Quando foi no meio do ano, entre abril e maio, já estavam faltando 54 medicamentos. Chegou no mês de setembro, quando a matéria do CQC foi ao ar, estavam faltando 75 medicamentos. Ou seja, praticamente a metade. E, Ademir, era muito triste. Eu pedi, inclusive, algumas vezes eu fui e outras eu pedi para a minha assessoria, a assessora Letícia, comparecer até a Policlínica e acompanhar. Aí, num dia. E isso aconteceu, inclusive, quando a produção do CQC veio aqui. Você fica ali acompanhando as pessoas chegando no balcão para retirar o medicamento. De 25 pessoas, uma saiu com medicamento. As outras 24 sem medicamento ou parcialmente, por exemplo, se tem 3 medicamentos pedidos, ela saiu com 1, faltou 2. 4% da população. É isso aí. Então, isso foi caso prático. Diante disso, a equipe do CQC acompanhou, acabou já filmando algumas cenas naquele momento ali
E foi marcado o dia para o Oscar Filho, que acabou sendo a pessoa responsável por fazer a matéria, vir até a nossa cidade e fazer a matéria que teve uma grande repercussão. Posterior a isso, aí sim os medicamentos passaram a ser comprados. Se você me pergunta, Dinho, e hoje, como está a situação? Não posso dizer para você que está 100% resolvida, até porque a população nos assiste aqui e vai ter a confirmação que isso não acontece. Nós continuamos cobrando providência, mas hoje, algo em torno de 10 medicamentos, 5 a 10, depende da rotatividade. E a gente sempre ali cobrando a Secretaria de Saúde, que atualmente, até por conta dessa cobrança, por conta do canal que nós abrimos com o CQC, sabe que se não houverem as compras, a gente vai estar denunciando novamente ao CQC, aos órgãos de imprensa da região. Mas foi uma vergonha. Você que acompanha a nossa página na rede social, no Facebook, nós fizemos algumas visitas nas UBSs da cidade, como eu disse aqui, e lá a gente pegou as prateleiras onde deveriam, os potes onde deveriam estar armazenados os medicamentos, e tiramos fotos, registramos as fotos com vários potes, todos vazios. Essa era a situação da cidade. E a gente fica triste quando a administração municipal chega, quando foi entrevistado inclusive no CQC, e falou, não, a questão é, se eu tiver dinheiro eu compro, e quem não tem dinheiro? Ademir, acabou sendo causado um caos na cidade. Por quê? Muitas pessoas, vou dar um exemplo prático aqui, a questão de quem tinha problema de próstata. Você tem um problema de próstata, você é tratado com aquele medicamento. Se você não toma a medicação, o que acontece? Você acaba piorando. Aquilo que dava para tratar apenas com medicamento, pode se transformar numa cirurgia, pode se transformar em algo mais grave. O município depois vai arcar com isso? Vai ter condição técnica de tratar o seu paciente aqui? Não vai. E o que é mais importante? Prevenção. E naquele momento você faz a prevenção antes e depois você tem que estar medicando. Agora, infelizmente, não é, parece que não é o que acontece na nossa cidade. Ainda na área de saúde, o parlamentar também denunciou sobre o tomógrafo no pronto-socorro municipal. Independente se você tem convênio ou não, me parece que só tem um tomógrafo e esse não está funcionando. Como é que anda essa situação, vereador? Ademir, e todas as pessoas que nos assistem, prestem atenção na gravidade desse tema. Porque às vezes a pessoa fala, eu não quero saber do atendimento no pronto-socorro, porque eu tenho um convênio, o meu convênio é o melhor de todos. Aí a pessoa se engana. Se, Deus o livre, acontece um acidente com qualquer um de nós, comigo, com a Ademir, com as pessoas que estão aqui registrando, cinegrafistas, aconteceu aqui em Cubatão, vai ser atendido ontem. O primeiro socorro é no pronto-socorro de Cubatão. Um atropelamento, Deus o livre, aqui na Avenida 9 de Abril, tem que ir pronto-socorro. Até porque você não sabe a gravidade do que aconteceu, se dá tempo de você levar para outra cidade. No pronto-socorro, você vai necessitar fazer uma tomografia computadorizada. Você bateu a cabeça, precisa fazer uma tomografia computadorizada. O tomógrafo vive quebrado. Essa tomografia é para identificar o tamanho do problema que você tem. Se vai haver a necessidade de fazer a cirurgia, está lá a equipe preparada, os médicos para fazer a cirurgia. Precisa saber de que forma vai fazer. Onde que vai atuar aqui na cabeça do paciente. De repente o tomógrafo está quebrado. Gente, a pessoa pode morrer por conta disso. Nós acompanhamos casos práticos e também conversamos com funcionários que prestam serviço e que nos disseram, Dinho, houveram oportunidades aqui onde o tomógrafo, nós chegamos a ligar e desligar o aparelho por 3 oportunidades para ver se pegava. Houveram oportunidades que as pessoas tiveram que ser transferidas para São Vicente para fazer a tomografia computadorizada em outra cidade. Eu acompanhei um caso de uma pessoa que teve um AVC, chegou lá o tomógrafo quebrado, foi para São Vicente. Outra pessoa que teve que ir para Santos, porque aqui não existia garantia que se houvesse a necessidade de fazer outros exames complementares, se ela estivesse internado aqui, o que poderia acontecer? O que não arruma, vereador? É falta de dinheiro? Incompetência, falta de prefeito na cidade. Porque tem que priorizar o que é necessário. Governar é saber escolher. Você tem que priorizar. Governo incompetente. A prefeita de Cubatão não está nem aí para a situação da saúde na cidade.
Então o que é que deveria fazer? Um tomógrafo, sabe qual é o custo, Ademir? Não tem. Você imagina? 250 mil dólares, ou seja, aproximadamente 750 mil reais. A nossa cidade não tem condição de investir 750, não é gastar, é investir 750 mil reais na compra de um tomógrafo? Isso é um absurdo. Coisa muito menos importante, acaba sendo gastar dinheiro a rodo por aí. Acordos, né, imorais que acabam sendo feitos com empresas aí e prejudicam a nossa cidade. E aí, de repente, a população fica à mercê de uma situação dessa como a falta do tomógrafo. Nós apresentamos um documento, um requerimento aqui na Câmara, solicitando a aquisição desse tomógrafo, foi aprovado pelos 11 vereadores e, nesse mesmo documento, nós pedimos que fosse encaminhado para o Ministério Público, para que o Ministério Público tome as providências cabíveis. Para encerrar esse bloco, Dinho, há quanto tempo que esse descaso já acontece? E outro detalhe, uma cidade como Cubatão, não era para ter um tomógrafo, era para ter até mais e em condições... Concordo plenamente com você. Talvez esse tomógrafo, que hoje funciona, ele ficaria na reserva. Exato. Você faz a manutenção direitinho, fica na reserva. Com o tomógrafo novo, se houver um problema, ou então que se compre 2, não tem problema nenhum. Existe a possibilidade para isso. E outra coisa, você pode inclusive firmar também parcerias com governos estaduais, governo estadual, governo federal, se bem que Cubatão é a cidade campeã de perder verba nesse sentido, porque tem uma equipe incompetente, que não trata o dinheiro público com responsabilidade. Você perguntou aqui há quanto tempo. A informação que nós obtivemos foi no início desse ano, mas, segundo os funcionários, isso já acontece pelo menos desde o ano passado. Muito bem, este é o programa Questão de Ordem, polêmico hoje, o vereador Adeildo Eliodoro dos Santos Udinho. Vamos a um breve intervalo e já retornamos.